Meus irmãos, eu escolhi aqui a tradução da NVI porque eu achei ela mais adequada para o texto. Talvez seja um pouco diferente da tradução dos irmãos. Leiamos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de pregarmos a tua palavra, pela oportunidade que temos de cultuar e ser edificado por ti mesmo. Te pedimos, em nome de Jesus, que nos ajude, que os nossos corações e mentes estejam abertos à tua palavra, às tuas promessas e ao teu cuidado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Irmãos, hoje nós saímos um pouco do livro de Apocalipse, mas eu prometo que voltaremos. Vamos para um texto pouco conhecido dos irmãos, um texto difícil, né, que eu não sou bobo, né, escolher um texto fácil para pregar, e ao mesmo tempo é difícil, porque, como eu até havia dito aqui na aula com os irmãos, nós não temos revelações diretas do céu para expor a palavra, mas de alguma forma vamos tentar ser o mais, vamos dizer assim, uma forma mais bíblica possível de expor a vontade de Deus por meio da sua palavra. Nós sabemos que este salmo é muito conhecido, o livro dos Salmos é um livro muito conhecido. Na verdade, o livro de Salmos são 5 livros, né, dividido, o livro são 150 capítulos, dividido em 5 livros. E é um dos livros mais lidos no mundo, mais respeitados, e até para alguns descrentes, muito lido. O Salmo 91, o Salmo 90, o Salmo 23, são livros que as pessoas gostam muito de ler, de pregar adesivo no carro, de deixar aberto em cima da estante, e pouco entendido, e pouco lido, e pouco compreendido na sua essência, na realidade do que foi escrito. Como a gente até havia dito aqui na aula, que a gente tem que ter consciência que o Antigo Testamento foi escrito para o povo israelita. Temos que entender o que o autor quis dizer e como eles compreenderam essa mensagem. Por exemplo, o Salmo 23, basicamente, ele faz uma alusão à peregrinação dos judeus que iriam até o templo cultuar. Então, assim, por essa razão, dos perigos de uma peregrinação, Davi escreveu esse salmo. Alguns afirmam que provavelmente o salmo foi escrito durante o conflito de Davi com seu filho Absalão, provavelmente. E dentro dos autores dos salmos, nós temos aqui Davi. Ele não foi o único autor. Alguns afirmam que Moisés escreveu alguns, que os filhos de Corá também, Asaf, Salomão. Há vários autores de salmos e que começaram a ser escritos por muito antigamente e foram escritos até o exílio babilônico, e logo após o exílio foram reunidos esses livros, e a partir daí eles se tornaram uma espécie de inário no templo, onde os israelitas usavam eles
como uma espécie de inário para adorar o Senhor. Então, irmãos, aqui dentro desse salmo, nós vamos ter uma figura do pastor. E essa figura, no Antigo Testamento, ela geralmente, até nas literaturas pagãs do Antigo Oriente, ela era empregada para falar de governantes, de sacerdotes, de magistrados dentro do Antigo Testamento. E ela, por analogia, fala da responsabilidade que esses homens deveriam ter com o povo, da proteção, da paciência, da honestidade, e essa devoção iria ser sempre posta à prova sempre que surgisse os perigos sobre o rebanho. E aí era esse momento que saberia se esse pastor seria um mercenário ou um pastor de verdade. O mercenário, quando surge a fera, surgem os ladrões, ele abandona as suas ovelhas. Então essa analogia pastoral, ela não é exclusiva do Salmo 23, ela é bem conhecida no Antigo Testamento. Essa metáfora, nós vamos ver ela muito no livro de Samuel, de Crônicas, Jeremias, Isaías, e sempre quase sempre, não sempre, mas quase sempre, fazendo uso pejorativo. Geralmente os profetas estavam acusando os governantes, os príncipes, os sacerdotes, que deveriam ser os pastores do rebanho de Israel, e na verdade se comportavam como mercenários, como falsos pastores. E sempre os profetas os acusavam: vocês deveriam ser o povo, ser os pastores do povo, mas na verdade vocês não protegem o povo, vocês deixam o rebanho disperso, ovelhas sem pastores. E constantemente os profetas alertavam que haveria de surgir dentro da linhagem de Davi um verdadeiro pastor, aquele que deveria arrebanhar esse povo verdadeiramente. E há diversas profecias nesse sentido. E para logo em seguida ver essa figura do pastor também ser aplicada a Deus no Antigo Testamento. E a esse seu Messias. Jacó, por exemplo, na sua velhice, dias antes de morrer, ele vai recapitular o cuidado e a provisão de Deus. Ele diz assim em Gênesis 48:15: e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou ou me pastoreou durante toda a minha vida até este dia. O profeta Isaías, ele também, antes do cativeiro, considera que Deus é o pastor que apacenta o seu rebanho, cuidando carinhosamente dele, e escreve consolando o povo, dizendo que eles seriam tirados do exílio. E ele diz assim em Isaías 40:11: como um pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Posteriormente, Jeremias e Ezequiel também usam essa analogia do pastor, dizendo assim, Jeremias 31:10: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel a congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Ezequiel 34:12 diz assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então essa figura pastoral, ela é bem conhecida no Antigo Testamento, onde geralmente quando é para os governantes era geralmente para criticar: vocês deveriam ser os pastores do povo, e não são. Ela também é atribuída a Deus como um pastor, e ela também é atribuída a um pastor messiânico, como eu havia dito. Ezequiel 34, do versículo 21 ao 24, diz assim: visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora, eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas,
Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi, príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Profecias messiânicas de um pastor que cuidaria desse rebanho de Deus, diferente desses líderes corruptos que havia em Israel. E logo no Novo Testamento, Jesus Cristo vai encarnar perfeitamente essa figura de pastor. Ele vai aplicar o texto de Zacarias 13:7 a ele mesmo, dizendo assim: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mateus 26:31. Então a igreja também logo cedo ela começou a reconhecer Jesus como seu supremo e bom pastor que conduz as ovelhas em segurança. Algum irmão pode ler para mim Hebreus 13:20? Outro irmão pode ler para mim 1 Pedro 2:25, por favor? Primeira Pedro 2:25, alguém pode ler para mim? Amém. Tem outros textos também que falam sobre Jesus Cristo como esse pastor, o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. E eu já estou antecipando a questão do Salmo, para que reconheçamos quem é esse pastor, reconheçamos quem é aquele que nos pastoreia. E aqui, durante todo o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus é essa figura do pastor e também se encarna na figura do Messias como pastor de Israel. E a igreja também logo percebeu no início, em Atos 20:28, que haveria pastores auxiliares. Tem algumas seitas que dizem assim: olha, aqui não há pastores, porque só há um supremo pastor. Eles pegam um texto bíblico que diz assim, que Jesus Cristo é o único e supremo pastor. Daí eles descartam todos os outros textos bíblicos que afirmam que Deus também escolhe homens como pastores auxiliares do seu rebanho. Atos 20:28 fala isso. Nós vamos também ver no último capítulo do Evangelho de João, Jesus Cristo chamando Pedro para pastorear o seu rebanho de ovelhas. Então Deus também logo revelou isso, e a igreja também reconheceu tudo isso. E aí nós vamos, com essa breve introdução, reconhecermos aqui logo, breve, quem é o pastor das nossas vidas. Entretanto, eu queria fazer uma pequena nova introdução. Quando nós lemos o Salmo 23, nós vamos perceber assim, quando ele diz assim: com toda confiança que o Senhor é meu pastor e nada me faltaria, né? Essa é a tradução mais corriqueira e conhecida. Entretanto, ele tinha essa caminhada dessa sua peregrinação com toda essa confiança, porque ele tinha uma fé num conhecimento, ele já tinha uma relação com Deus, ele já tinha uma caminhada com o Senhor. Então a partir daí ele tinha confiança, porque ele tinha conhecimento no Senhor. E também há aquela questão que a nossa fé não é aquela fé subjetiva ou aquela fé, vamos dizer, implícita. Isso não é coisa do cristianismo. A fé ela consiste no conhecimento e não na ignorância. Alguns dizem assim: essa fé com conhecimento, essa fé com muito entendimento, essa letra mata, irmão. Não, as muitas letras te fazem delirar, irmão. Não é isso. Calvino dizia que a fé consiste no conhecimento. A nossa caminhada de conhecimento, de culto, de vida,
a forma como entendemos as coisas e até aquilo que nós não conseguimos entender está baseada no conhecimento que nós temos do Senhor, da caminhada que nós temos com Ele, da prática que nós colocamos aquilo que nós temos como conhecimento. E Davi tinha um conhecimento com o Senhor. Não adianta a gente ter fé bonita em alguém que nada pode fazer. Davi sabia que o Senhor poderia ajudá-lo. As muitas ocupações, né? Deus está muito ocupado para nos ouvir. Deus está no alto dos céus e eu sou uma ovelha da qual Ele não vai se importar, porque eu sou muito insignificante. Isso não faz sentido, e Davi reconheceu essa questão. Apesar dele ser um rei poderoso, rico, ele reconhecia que ele era uma pequena ovelha do Senhor. E essa analogia da ovelha é ótima, irmãos. A ovelha é um bicho bobo, um bicho que se perde, é um bicho que geralmente, vamos dizer assim, ele é um pouco tapado, né? Desculpem os irmãos, eu sou ovelha, viu, irmãos? Ele é um pouco bobo, ele cai em armadilhas, ele não sabe se alimentar, ele não sabe buscar água, né? E os irmãos estão vendo que tem gente viciada até no jogo do tigrinho, né? Bobo, né? Ovelha é pouco, né? Ovelha é pouco. Então essa analogia é boa, é muito boa no sentido de que Deus está falando assim: olha, vocês é um animal que não tem, eu vou comparar vocês a um animal que não tem muita astúcia, que não tem muita sabedoria, porque se não for eu guiando vocês, eu orientando vocês, eu pastoreando cada um de forma particular, de forma íntima, de forma pessoal, vocês vão entrar em caminhos de destruição, onde vocês não serão alimentados, vocês vão morrer de fome, vocês não vão alcançar sombra, vocês não vão alcançar alimento. E essa analogia é interessante. E é por isso que nós temos que ter esse conhecimento de quem é a ovelha e de quem é o pastor. Se nós estivermos convictos da existência e do ser de Deus como aquele que é todo poderoso e que cuida de nós, nós vamos experimentar a convicção do salmista, que é essa paz, né? Que é resultante dessa teologia que é experimentada e vivenciada. E só pode haver paz no coração se estivermos convencidos do poder da graça operante de Deus. Essa graça, ela tem que ser nos comunicada constantemente, porque nós nascemos com a ideia de que devemos ter méritos, devemos merecer, que devemos de alguma forma pagar para receber algo da parte de Deus, e nós temos que a todo tempo dizer: não, nós não merecemos, recebemos imerecidamente. A nossa natureza busca por méritos e recompensas, e essa não é uma teologia bíblica. É por isso que devemos, quanto mais nós caminhamos, eu gosto, tem gente que não gosta, mas eu gosto de citar pessoas que eu ouço, né? Eu ouvi na internet esses dias o Paul Washer falando sobre essa questão. Ele diz assim: você, depois de maduro, já com os cabelos brancos, o que você mais aprendeu assim dentro da teologia, dentro da sua fé? Aí ele diz assim: as pessoas imaginam que eu vou falar algo muito supremo e misterioso, mas depois da idade que eu já estou e o tempo que eu já cheguei, a única coisa que eu aprendi com isso é de que eu preciso muito, constantemente, de Jesus Cristo, mais do que antes. Eu não fiquei mais sábio, eu só aprendi que eu preciso de Jesus Cristo muito mais. Porque quando somos jovens, imaginamos que quando ficarmos velhos, ficaremos impecáveis, merecedores, sábios, triunfantes. Só que a única coisa que vamos descobrir conforme o passar do tempo é que carecemos de Jesus Cristo todos os dias das nossas vidas, e principalmente quando envelhecemos, nós descobrimos que se não fosse por Ele, nós não estaríamos envelhecendo e nem vivendo e nem estaríamos aqui agora, muito menos perdoados. E assim, irmãos, Davi no Salmo 9, ele retrata que fazia parte da sua experiência tudo isso, e ainda mais está embutida a compreensão de que o Senhor está acessível a todos os que buscam sinceramente. Ele diz assim no Salmo 9, versículo 9 e 10: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação.
Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Conhecer o nome do Senhor, irmãos, não é simplesmente saber o nome, né, porque tem algumas religiões que creem que o segredo da fé é conhecer o nome de Deus, né? Eles já chegam evangelizando as pessoas. Você sabe qual é o nome de Deus? Os irmãos conhecem algumas religiões que são assim, né? Tem umas aí que agora falam o nome hebraico e diz que ainda o hebraico diminutivo está errado. Eu não vou falar porque senão qualifica a seita, né? E agora tem a seita com o nome de Jesus. Mas esse nome é o conhecimento do caráter e da personalidade das ações do Senhor. O conhecimento do nome do Senhor é conhecê-lo. E nada melhor do que conhecê-lo do que convivendo, conhecendo a revelação das Escrituras acerca dele. Então, irmãos, depois dessa introdução, vamos ao texto de fato. No versículo 1, se os irmãos quiserem ir acompanhando, o salmista vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, e essa tradução que eu acho mais correta, de nada terei falta. A primeira compreensão que as pessoas têm deste texto é mais ou menos aquela que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, né? Geralmente o pessoal coloca no carro, né? Coloca o adesivo em algum lugar, com a compreensão de que esse texto está dizendo assim: eu posso conseguir ou conquistar tudo o que eu quiser, porque o Senhor vai me dar. Eu posso ser o que eu quiser, porque o Senhor vai me conceder isso. Sendo que Paulo estava numa situação de prisão, de tribulação, e ele estava dizendo: olha, eu posso todas as coisas no Senhor, inclusive estar em prisão, inclusive estar em perseguição, inclusive estar padecendo. E eu também posso estar muito bem e ainda assim não me distanciar do Senhor, por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesma coisa esse texto. As pessoas falam assim: se o Senhor é meu pastor, né? Igual um que eu estava assistindo hoje de manhã, eu estava até imitando as mãozinhas dele lá em casa sozinho, assim. Ele prega assim, né? Que ele diz assim: de nada terei falta. Irmãos, nada terei falta. Ele fala mais ou menos assim, tem uma vozinha fina assim, com a mãozinha assim. Aí ele fica andando o tempo todinho com a mãozinha assim. Então, esse tipo de teologia, irmãos, irmãos, eu estou falando muito sério, mas quando eu me lembro de uma piada, eu não resisto a contar e eu acabo com, né, eu me seguro, irmãos, né? Ixi, até teve uma conversa aí que pra eu fazer piada sem graça, eu sou bom, né? Mas eu gosto, eu mesmo me divirto com isso, né? Aí eu estava assistindo ele de manhã e a conversa era essa. A conversa é: se o Senhor me pastoreia, eu posso todas as coisas, eu posso conquistar todas as coisas, Ele vai me dar todas as coisas, se eu cumprir aquilo que alguém determinar que eu devo cumprir, eu vou receber em troca aquele meu sacrifício. E o salmista não está dizendo nada, absolutamente nada a ver com isso. No original, quando ele diz assim: de nada terei falta, ele está dizendo: se o Senhor é meu pastor, é só disso que eu preciso, e eu não preciso de mais coisa alguma. Estarei completamente satisfeito em Deus. É isso o sentido do texto. Se o Senhor é meu pastor, nada mais me importa. Eu não preciso de mais coisa alguma. Estou completamente, plenamente satisfeito em ser pastoreado por Ele. É esse o sentido correto do texto. E sempre vem aquele para perverter, aquele materialista, como eu havia dito aqui na aula anterior. Então significa que Deus também é aquele que cuida dos seus filhos. Ele providencialmente vai suprir as necessidades daqueles que são os seus e apacentar como um pastor apacenta as suas ovelhas. E além disso, a ovelha, ela é essa figura apropriada do que eu havia dito anteriormente. Elas são indefesas, elas necessitam de orientação. Elas são completamente suscetíveis a cair em armadilhas e ela necessita desse pastor. Então, quando ele diz assim: o Senhor é meu pastor, outra questão importante do texto, quando ele diz assim, o Senhor, ele não está falando Adonai, ele não está falando de nenhum título da parte de Deus, ele não está falando Deus de uma forma geral, ele está usando o nome íntimo e pessoal de Deus,
que é usado em uma aliança. Ele está usando o chamado tetragrama sagrado, YHWH. Ele está falando de uma intimidade, ele está falando de uma relação de pacto que ele tem com esse pastor, uma relação de intimidade, o nome íntimo de Deus, aquele eu sou. E quando ele fala o Senhor, ele está falando Yahvé, aquele que é aquele com o qual eu fiz uma aliança. Ele é o meu pastor. De uma forma muito íntima, ele fala isso. Então, com isso em mente, Davi declara de uma forma muito enfática que, tendo o Senhor como seu pastor, ele não vai sentir falta de nada. No versículo 2, irmãos, nós vamos ler aqui: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Aqui o salmista, ele não está falando somente do sustento físico, do alimento, do pão. Ele está falando também de um sustento emocional dessa ovelha. Ele diz assim: me conduz a águas tranquilas, me leva a tranquilidade. Quantos de nós aqui, irmãos, muitas vezes percebemos que no momento onde entramos em crises emocionais, crises que nos levam a sintomas, né, de depressão, né, sintomas de desespero, e o Senhor é aquele que também, além de nos dar alimento como pastor, ele vai nos levar a águas tranquilas, a águas de descanso, a águas de restauração das emoções das suas ovelhas. O Senhor sabe que nós não só precisamos de comida e bebida, mas ele, como Senhor e como pastor desse rebanho, ele é aquele que vai nos conduzir à sanidade mental também, irmãos. Há momentos, é natural, né? Eu posso até falar por mim, não posso falar por todos, mas quantas vezes nós perdemos um parafuso, ele folga e nós vamos lá e tem que ser apertado. Temos dificuldades nas nossas emoções, nas nossas ações, nas nossas dificuldades, mas o salmista, ele diz assim que o Senhor o levaria a águas tranquilas, e ele tinha essa convicção. E ele era um homem rico e poderoso, mas ele não se enxergava como esse rei importante. Ele, pelo contrário, ele se enxergava como uma ovelha que dependia do cuidado ininterrupto do seu pastor para sobreviver. O rei de Israel dizia isso. Um rei poderoso, um rei sábio, o homem segundo o coração de Deus, ele tinha consciência de que ele precisava desse pastor dia após dia. E aqui Davi não estava escrevendo como um jovem que estava ali ainda no campo pastoreando ovelhas. Aquele já era um homem maduro, um homem velho. E aqui ele percebe isso, a mesma questão que eu disse aqui do Paul Washer. Ele diz que depois de muitos anos como crente, o que ele tinha aprendido? Ele tinha aprendido que precisava de Jesus Cristo ainda mais do que ele precisava antes. E é assim, dia após dia, que nós vamos percebendo que, se não for por esse pastoreio, nós ficamos pelo meio do caminho. Porque nós, como ovelhas, entramos em caminhos de destruição, caminhos onde vamos nos alimentar com lixo, com porcaria, e vamos nos desviar. Vamos ser levados pelo salteador, pelo inimigo, pelo destruidor. E Davi tinha a convicção de que ele tinha um pastor. No versículo 3 ele diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mais uma vez o salmista vai enfatizar não só o sustento, mas novamente o seu bem-estar emocional. Ele diz que Deus vai guiá-lo por caminhos seguros, e essa ovelha não vai caminhar por caminhos de destruição. E por que o salmista chega a essa conclusão e faz essa afirmação? Por que Deus faria tudo isso? Por qual razão Deus guiaria ele? Por que Deus cuidaria e daria esse sustento a ele? É por causa dos meus belos olhos? Meus olhos cegos? Não. É porque eu sou merecedor? É por causa do meu nome? É por causa da minha origem?
é por causa das minhas conquistas, não, é por amor do seu nome. Deus cuidaria do salmista por amor do seu nome, por amor da sua aliança. Por diversas vezes vamos ver os profetas dizendo que não, Deus não deixaria que Israel fosse destruída por amor do seu nome, para que o nome de Deus não fosse envergonhado ou zombado por causa da destruição das suas ovelhas ou do seu rebanho. E Deus, por causa do zelo que tem pelo seu próprio nome, vai arrebanhar este povo. E aqui, irmãos, nesse salmo tão pequenininho, nós vamos ver os salmistas retratando Deus como um pastor. Entretanto, ele faz isso nos 3 primeiros versículos. Deus é retratado como esse pastor de ovelhas, e aí logo em seguida ele vai tratar aqui no versículo 4, que muitos intérpretes ainda tratam no versículo 4, que ainda há uma figura de um pastor. Pode ser. Outros concordam que aqui é uma figura da tradição, né, de pessoas que eram recebidas em suas casas, e que a pessoa que tinha recebia alguém como anfitrião tinha que fazer a segurança por pelo menos 2 pessoas desse convidado até que ele saia da cidade ou dentro da sua casa. E que aqui, vamos dizer assim, Deus está retratado como aquele protetor e aquele companheiro de viagem. Aqui ele é retratado mais desta forma, como aquele, vamos dizer assim, com todo respeito, viu, irmãos, que aqui não cabe brincadeiras, mas Deus como um guarda-costas, como um protetor. O salmista via Deus como aquele que o protegia, como aquele que o guardava na sua peregrinação. Então ele diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E aqui não é assim, mesmo quando eu andar, é quando eu andar. Trazendo por contexto, para o nosso contexto, o salmo cabe também como uma peregrinação. Só que aqui esse salmo para nós cabe como uma peregrinação que temos no mundo. É a nossa peregrinação no mundo. É por aqui que nós temos um vale da sombra da morte. É a nossa peregrinação, nós estamos caminhando. E ali como o judeu caminhava por lugares perigosos e para ir até o templo, aqui a nossa peregrinação é para ir até os céus, o novo reino. Então aqui, adequando, contextualizando, estamos falando aqui dentro desse salmo, contextualizando para os irmãos, para a igreja, para as ovelhas do Senhor, de que esse salmo relata uma peregrinação neste mundo tenebroso. E o mundo é tenebroso, irmãos. Aqui é o vale da sombra da morte. Aqui é o vale de lágrimas. Aqui é o lugar onde nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por tribulações. Aquela história de quem tem muita fé não vai passar, só serve, né, o pregador da prosperidade, só quem prospera é o pregador. Em todos os sentidos. As suas ovelhas continuam sem prosperar. E quando eles falam de prosperidade, é não passar por dificuldades, é não passar por momentos de doença, não passar por perdas. E nós, querendo ou não, nesse vale da sombra da morte, no qual estamos caminhando como peregrinos e forasteiros, vamos passar por dificuldades, por perdas, por desolações, por tribulações. Então, o salmista, ele diz assim, que ainda que ele ande por esse vale de dores, esse vale da morte, ele diz assim, eu não temerei, eu não terei medo. E aí eu entro naquela questão, qual é a época mais ansiosa, se não é essa que vivemos? A época das ansiedades. E aí eu estava ouvindo esses dias um cidadão, acho que ele é psiquiatra, ele falando, só há 4 sentimentos. Qualquer outra emoção que de alguma forma nós não manifestemos é simplesmente um volume, um amplificador
desses sentimentos. E aí o sentimento que ele fala é raiva, é alegria, é tristeza e medo. E a ansiedade é o amplificador do medo, é o volume do medo. Quando essa ansiedade está grande, é porque ela demonstra que nós caminhamos com medo. É o medo do amanhã, é o medo do que vai acontecer, é o medo do que não vai dar certo, é o medo do que eu não vou ter, é o medo do que eu vou perder. E aí o salmista diz assim: eu não vou temer, porque durante a minha caminhada o Senhor Yahvé estará comigo. O Senhor Deus estará comigo durante essa caminhada. E aí ele diz assim: olha, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele, como um bom protetor, ele vai não só usar esses instrumentos do pastor para nos guiar, como para proteger. Quando surgiu o inimigo, o destruidor, quando surgiu o homem sanguinário, o Senhor vai nos proteger. E o salmista diz: olha, nessa caminhada que estamos, nesse vale de morte, eu não tenho medo de nada. Mas não é porque eu sou bom, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou sábio. É porque o Senhor está comigo e é poderoso e tem os meios de me proteger completamente. E aqui vai essa caminhada do salmista. Chegando aqui, ele se sente tão bem, né? Ele olha para trás. E aí, como eu disse, a fé, ela consiste nesse conhecimento daquele que caminha comigo. Lutero dizia: eu não sei para onde Deus está me levando, mas eu sei quem me leva. Ele diz assim: olha, eu estou bem com um pastor como esse. E aí ele vai dizer no versículo 5: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E aí aqui ele já começa a mudar a metáfora, a analogia que ele usa acerca de Deus. Aí Deus já não é mais o pastor, não é mais aquele protetor. Deus agora é um anfitrião. E o salmista, ele vai dizer assim: olha, estou tão bem, Deus cuidou tão bem de mim. Observem, irmãos, até onde chegamos, principalmente para os irmãos que são mais velhos, tirando eu, os irmãos mais assim, de idade. Por quantas coisas passamos? Vocês passaram, eu sou jovem, ainda vou passar. Estou muito jovem ainda. Vou fazer 38. Então, irmãos, observando a nossa trajetória até aqui, nós observamos e olhamos para trás quantas vezes Deus me livrou, quantas vezes Deus cuidou de mim, quantas vezes Deus me alimentou, quantas vezes Deus me protegeu, quantas vezes Deus curou as feridas que eu recebi, e essas feridas foram para me tornar mais fortes. O pastor mesmo me feriu, o pastor mesmo me cuidou. E quantas vezes olhamos para trás e chegamos até aqui e dizemos assim: agora o Senhor vai me receber como um anfitrião, e eu sou um convidado especial da parte do Senhor. Alguns usam esse texto para usar aquela, no passado, aqueles soldados que chegavam vitoriosos da batalha e eram recebidos com um grande banquete diante dos seus inimigos, e eram recebidos com honras da parte daqueles que festejavam a vitória dele. E outros dizem aqui que é apenas um anfitrião e um convidado especial. E aí, após ele perceber toda essa crescente positiva a respeito de si mesmo, ele imagine aquela época, irmãos. Eu falo de nós aqui, que temos, por mais que sejamos simples, temos acesso a tecnologias, a coisas boas que nenhum rei do passado teria. Por exemplo, uma dor de dente na época de Davi, como é que fazia? Não tinha jeito, irmãos. Uma infecção, não tinha antibiótico. Uma perfuração, não tinha cirurgia. Uma dor, não tinha analgésico. Como o homem chegaria até uma idade tão avançada naquela época? E ainda mais ele olhando a possível morte, a loucura, a destruição e a vida difícil que havia no mundo antigo. Ele esquece que foi ovelha e o pastor, e começa a usar a metáfora desse anfitrião e um convidado especial que é recebido com honras. Então ele diz assim: Deus cuidou tanto de mim
que vai preparar um banquete na frente daqueles que tentaram me destruir. Deus vai preparar. Eu cuidei de você, eu guiei você, eu alimentei você, e agora, na frente de todos os seus inimigos, eu vou te receber com honras. Eu vou demonstrar para eles o que eu fiz por você, por amor do meu próprio nome. Eles foram derrotados. É a mesma coisa daquele, nós observando, vamos trazer para o nosso contexto, aqueles que, o salmista não está falando do vizinho invejoso não, ou do chefe perseguidor, ele está falando daqueles que queriam assassiná-lo, aqueles que queriam destruí-lo, aqueles que queriam acabar com sua vida. E ele diz assim: Deus vai me receber com honras e vai colocar todos os meus inimigos na minha frente e vai me receber com todo tipo de coisa boas e honras e um belo banquete. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Ele diz que o azeite perfumado era derramado na cabeça desse convidado de honra, né? O cálice que transborda o salmista é o cálice divino dado para o salmista. E ele se sentiu profundamente atingido pela ação bondosa de Deus. E aí, mais uma vez, se muda de figura. No versículo 6, aqui a gente já vai para a figura do templo, que era a chegada final do peregrino judeu. Ele diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E aqui a gente vai ter algo muito interessante, irmãos. Enquanto o salmista diz: olha, diante de tudo isso que eu tenho visto, de toda a bondade desse Deus onipotente, poderoso, soberano, que reina todas as coisas e cuida de mim como uma ovelhinha desprotegida, Ele, como esse grande pastor, cuida de mim, me protegeu, me alimentou, me livrou de momentos difíceis, refrigerou a minha alma. É aquele que também me protegeu, cuidou de mim, destruiu todas as armadilhas que o inimigo poderia tentar contra mim, tanto os inimigos espirituais quanto os físicos. E aí, depois de observar todas essas coisas, ele diz assim, que essa bondade e essa fidelidade vão acompanhar ele. Não só acompanhou ele até ali, como vai acompanhar todos os dias da vida dele. E ele não só vai acompanhar, como o texto diz, que perseguirão ele todos os dias da vida dele. Quando o salmista diz aqui bondade e misericórdia, bondade é aquilo que Deus dá para todos, né? Até para os ímpios. Por isso que muitas vezes nós não vamos perceber essa diferenciação, é aquilo que chamamos de graça comum, né? A mesma chuva que rega a terra para o ímpio, rega para nós. O mesmo sol que nasce sobre o ímpio, nasce para nós. Então essa graça comum, essa bondade de Deus a todos os homens. Mas a palavra usada para misericórdia, aqui no texto do salmista, quer dizer um amor profundo que não pode falhar. Essa misericórdia é o amor profundo de Deus por aqueles com os quais Ele tem aliança. Em resumo, com as suas ovelhas. É um amor da aliança. É um amor profundo da parte de Deus, que o salmista diz que não só Deus o dá, como o perseguirá. Essa bondade, essa aliança de Deus é por amor ao seu nome, e ela não retrocede, ela não para, ela não acaba. Ela é constante. Para aqueles que têm uma aliança com Deus, ainda que ele venha a tropeçar e mancar, ele ainda vai continuar mancando por dentro do caminho, porque Deus tem uma aliança com ele, e essa ovelha não ficará desgarrada. É um amor eterno e não pode ser interrompido por causa de uma aliança. Deus garantiu que não desistiria. É um amor perseguidor. Muitos ainda têm dúvidas acerca do que chamam de doutrina ou teologia, mas isso é uma doutrina bíblica, que tem dúvidas acerca de quando Deus faz uma aliança com o homem, se ele romperá. O próprio Deus diz que o Espírito Santo será o penhor dessa aliança.
O Espírito Santo será a garantia dessa segurança. Por acaso Deus é mentiroso? O Espírito Santo testifica, garante e é o penhor dessa salvação. Então, entendendo isso, nós vamos até a figura do templo. E qual é a nossa peregrinação, irmãos? Qual é a nossa caminhada neste mundo? É até chegar à eternidade, até receber a promessa de habitar com Deus no seu santuário, no céu, na Nova Jerusalém, naquilo que Deus nos prometeu na eternidade. Por que nos apegamos ao pó? Por que nos apegamos a coisas que serão destruídas nessa caminhada, nessa peregrinação? Então aqui o Senhor vai fazer promessas de que nós habitaremos com Ele nessa caminhada. Então, se ainda temos dificuldades em receber essa aliança, o salmista não tinha, porque ele dizia: olha, de nada eu tenho falta, porque o Senhor é meu pastor. Eu não tenho medo de nada, porque Ele está comigo. Eu não temerei os meus inimigos, e o Senhor vai me receber na eternidade. E aí ele diz assim, eu vou ler um último salmo aqui para encerrar, irmãos. É o Salmo 16, que diz assim, são os últimos versículos do Salmo 16, o versículo, se eu não me engano, é o 8 ou o 9, que eu anotei aqui, irmãos, e eu esqueci de botar o versículo aqui, que diz assim, esta é uma promessa do Senhor: o Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. E assim o Senhor, durante toda a nossa peregrinação e caminhada, Ele nos faz essa promessa de eternidade. Ele faz uma promessa de que teremos prazeres eternos ao habitarmos no seu santuário. Ele diz que ninguém pode oferecer algo melhor do que isso. Alguém pode oferecer alguma promessa melhor do que essa? Alegrias eternas, a plenitude de alegria, que é pleno e é eterno. Não há comparação, não há nada que possa ser oferecido às ovelhas do Senhor que possa cobrir essa proposta. Não há nada mais pleno do que plenitude, irmãos. E se diz que é perpetuamente, não há nada mais longo do que isso. O Senhor nos promete alegrias, delícias e a sua presença de forma plena e eterna. Algo que não tem tamanho e algo que não tem fim. Então, irmãos, não há proposta melhor do que seguir esse pastor e estar na presença daquele que se entregou por nós, aquele bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse Senhor que ressuscitou, que é rei, que governa, que está triunfante nos céus e voltará ao mundo para fazer deste mundo também o seu reino. E não há melhor proposta, não há melhor caminhada, não há melhor segurança diante da exposição deste salmo. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Amém, irmãos? Aqui eu encerro. Vamos orar para encerrar a palavra. Amém. Senhor Deus, obrigado pelas promessas. Te agradecemos e te pedimos que teu Espírito nos dê convicção das coisas que o Senhor nos promete, nos dê fé inabalável, e que a tua palavra seja o sustento e a direção. Que o Senhor, que é aquele pastor que nos protege e nos guia, esteja sempre conosco
e que não fiquemos cegos diante das coisas que nos afligem, diante do mundo, diante da nossa incredulidade. Te pedimos, Senhor, que como ovelhas do teu rebanho, o Senhor possa estar sempre conosco, que possamos estar sempre fiéis a Ti, e que o Senhor mesmo, por meio da Tua palavra, nos edifique. Em nome de Jesus. Amém.